noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Saudade de vocês. E eu queria te convidar para você aí na sua casa, nesse momento, abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no qual nós vamos falar nessa noite. Eu te espero um pouquinho aí, enquanto você pega a sua Bíblia, abra ela no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no qual nós vamos fazer a leitura nessa hora. Nós vamos ler Evangelho de Lucas 4, do verso 1 até o verso 15. Tá joia? Vamos acompanhar essa leitura. Capítulo 4 de Lucas, verso 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Versículo 2. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Verso 3. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Verso 4. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Versículo 5. E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Verso 6. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ele me foi entregue e a dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Versículo 8. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Verso 9. Então o levou a Jerusalém e o colocou no pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Verso 10. Porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Versículo 11. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Versículo 12. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda circunviança. Verso 15, para a gente encerrar. E ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Eu queria que você orasse comigo nessa hora. Curve a sua cabeça aí. Se você está com a sua Bíblia aberta, seu celular, coloque a mão sobre o seu celular. Vamos orar. Jesus, obrigado por essa noite, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu favor sobre as nossas vidas. Senhor, nós te clamamos, Pai, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações nessa noite, através da tua palavra. Nos encha, Senhor, de poder, de graça, de sabedoria, Deus, de unção, que nós podemos também, como Jesus, Pai, andarmos cheios do teu Espírito Santo, Pai, porque nós precisamos do teu Espírito Santo. Fala conosco nessa noite. Não é um culto apenas, não é uma transmissão online apenas, um vídeo que vai ser lançado no YouTube. É a sua palavra sendo escancarada aos nossos corações, e que cada coração possa estar receptivo para absorver a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu quero compartilhar com você nessa noite a respeito do livro de Lucas. Quem é esse Lucas, o autor deste evangelho? Este evangelho, ele está dentro de um dos evangelhos que nós chamamos de sinóticos. E o que seria isso? Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinóticos. João não é um evangelho sinótico. O evangelho é uma narrativa que conta os fatos a respeito da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E o evangelho sinótico é o evangelho que eles andam pareados. As histórias que são contadas nesse texto, por exemplo, o texto que nós lemos aqui agora em Lucas 4, ele também foi narrado em Mateus 4 por Mateus. Ele é contado também por Marcos.
no livro de Marcos. Então, esses são os evangélicos agrupados que nós chamamos de sinótico. E Lucas é o próprio autor desse evangelho. É interessante nós lembrarmos nessa hora, eu e você, que Lucas ele não é um discípulo diretamente de Jesus. Lucas era pesquisador, Lucas era um homem que se interessava muito pelas narrativas de Jesus. Lucas provavelmente ele veio de Antioquia e ele também escreveu o livro de Atos e acompanhou o grande processo também, vários pontos da vida do apóstolo Paulo, no qual nós conhecemos. E esse livro ele foi escrito aproximadamente aí a 63 depois de Cristo. É a respeito desse livro. E Lucas ele tem um carinho muito interessante também, muito intenso a respeito das crianças, a respeito das mulheres e a respeito dos pobres. Eram pessoas que não olhavam, eram pessoas que as pessoas não olhavam, não tinham um olhar especial para ela. E esse autor no qual nós estamos lendo é um autor que tinha um carinho especial a respeito disso. E o que nós vamos ler aqui agora é um texto que nós conhecemos muito, que ardeu muito ao meu coração a respeito da tentação do nosso Senhor Jesus. E no verso 1, o autor ele começa dizendo: Jesus. Eu e você, nós precisamos, nessa noite, relembrar um pouco quem foi esse homem. Esse homem que a história dele é contada até os dias de hoje, mais de 2000 anos depois, o homem que impactou o mundo através do amor, através da graça, através do poder. Esse homem ele é conhecido como a porta, como o Filho de Deus, o primogênito do Pai. Esse era Jesus, o Salvador, o Rei dos judeus, o Rei, o Messias, o prometido, o Salvador. É a respeito desse homem que Lucas está narrando esse texto. Ele começa: Jesus, cheio do Espírito Santo. O que tinha acontecido aqui nessa narrativa? Se você ver um pouco atrás aqui, no verso 21, no verso 22 de Lucas 3, nós vemos que Jesus ele tinha acabado de ser batizado por João Batista no Rio Jordão. E a palavra de Deus, ela diz que depois que Jesus foi batizado, o Espírito de Deus desceu com ele em forma corpórea de pomba. E uma voz do alto dizia: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Temos aqui algo muito lindo, é a manifestação de um Deus trino, da trindade, de um Deus que ao mesmo tempo que ele é um, ele é três. E Lucas ele vem narrando isso, e Jesus, ele começa essa jornada da sua tentação, um ponto muito importante que eu e você, nós devemos observar, cheio do Espírito Santo. Isso traz algo muito importante, interessante, que nós temos que lembrar. Nós podemos andar, dizer assim, com o nosso tanque vazio. Nós precisamos continuamente, eu e você, ser cheio do Espírito Santo. E como que nós fazemos isso? Relacionando com Deus, lendo sua palavra, orando, jejuando, praticando as disciplinas espirituais. Assim nós vamos ser cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo. Ele não vem apenas nos fazer uma visita momentânea de alguns minutos, ou talvez algumas horas ou alguns meses. Jesus nos ensina aqui que nós precisamos andar cheios do Espírito Santo de Deus. É isso que Lucas está querendo trazer. Jesus, o Filho de Deus, cheio do Espírito Santo. Que lindo, ele começa a dizer: voltou do Jordão, acabou de ser batizado e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Jesus ele volta do Jordão, acaba de ser batizado e o mesmo Espírito guia Jesus para o deserto. Deserto aqui nós compreendemos que essa tradução que se aplica aqui nesse texto era lugar de demônios, lugar de tentação. Jesus foi guiado pelo Espírito. Eu quero te falar algo nessa noite. A Bíblia diz em Tiago 1,13 que Deus não tenta a ninguém. O que está acontecendo aqui, o que Lucas está narrando, é algo que está na narrativa do drama da vida de Cristo. Esse drama já tinha sido preparado. Deus não leva, não nos tenta, mas a tentação
ela é usada, vamos dizer de uma forma assim, para que nós sejamos provados e aprovados. Já dizia um grande pai na fé, Martinho Lutero, que Satanás, que o diabo é o cachorro preso na coleira de Deus. E ele diz assim que essa coleira, Deus domina o diabo de forma que ele só vai até onde ele deixa. Nós vemos isso na vida do servo Jó. A Bíblia narra que aquele homem ele era justo, ele era fiel, era um homem íntegro. E um diálogo de Deus e Satanás, ele fala, está vendo o meu servo Jó? Ele diz, você pode ir até tal ponto da vida de Jó, mas a vida de Jó você não vai tirar. Esse era o drama que Jó iria viver, porque Deus não tentou a Jó, mas o diabo tentou a Jó, sendo, vamos dizer assim, como autorização de Deus, porque Deus é soberano e domina sobre todas as coisas. Então Jesus, aqui no verso 1, nós vemos que Jesus, ele é levado ao deserto pelo mesmo Espírito que desceu sobre ele no batismo. Jesus é levado. E vamos ver o próximo verso. Versículo 2 diz assim, durante 40 dias. Muito interessante, essa foi a quarentena do Senhor. Quarentena tem um significado de 40 dias. Nos últimos dias, eu e você, nós temos visto aí quarentena de 12 dias, de 14 dias, de 30 dias, de 120 dias em alguns países, em alguns lugares, 6 meses, né, ou mais. E Jesus, ele foi tentado, Lucas narra que Jesus, ele foi tentado numa quarentena, por 40 dias. Você imagina isso? Num jejum de 40 dias. E esse texto, ele reflete totalmente aos 40 anos que o povo de Israel esteve também na sua quarentena no deserto. Mas só que de uma forma muito especial, Jesus, como o segundo Adão, ele não pecou. Mas aqueles homens que estavam há 40 anos, que é narrado no livro de Êxodo, eles pecaram, eles falharam, eles murmuraram. Talvez como eu e você, nós estamos nesses dias. Pediam a Deus pão, o maná, a palavra de Deus, né? E o pão físico também, eles pediam a Deus, e Deus descia do céu. E a Bíblia diz que aquele maná tinha um sabor fresco de azeite. Eles pediam também a Moisés água, e Moisés clamava a Deus. Deus manda o servo dele, Moisés, ferir a rocha, Moisés fere a rocha e brota água. E mesmo assim, aquele povo não cumpriu a vontade de Deus, os caminhos de Deus. Então Jesus, ele é tentado por 40 dias no deserto. Tempo de quarentena, tempo de buscarmos a presença de Deus. Não tem problema assistir uma série, um filme, uma programação especial, mas é tempo de nos humilharmos diante da mão poderosa de Deus. É tempo de eu e você, nós virarmos o nosso coração, a nossa alma, a nossa força, o nosso entendimento, e se prostrar diante de Deus, pedindo Ele, clamando a Ele, para que Ele nos salve e nos livre. É isso que nós precisamos. É isso que eu e você, nós precisamos nessa quarentena. E Jesus vem nos mostrar isso a respeito da sua tentação. Vamos continuar o texto. Sendo tentado pelo diabo. Versículo 2 diz que Jesus, 40 dias sendo tentado pelo diabo. Como disse a você, Deus não tenta a ninguém. O diabo é um cachorro na coleira de Deus e ele só vai até onde Deus permite, diz Martinho Lutero. O diabo, ele é o tentador. Ele começou ali a tentar Jesus, e é muito interessante nesse verso 2, porque no livro de Mateus, capítulo 4 também, Mateus, ele relata que Jesus acabou de chegar de um tempo de jejum, de uma quarentena, e foi tentado. E Lucas, na sua visão, pelas suas pesquisas, ele diz que Jesus é levado para passar por 40 dias sendo tentado pelo diabo. E vamos continuar o texto. Nada comeu naqueles dias.
e ao fim dos quais teve fome. Aqui nós podemos observar algo que diz a respeito da humanidade de Jesus Cristo. Jesus, ele não comeu nada naqueles dias. Não comeu nada. Ele não comeu nada naqueles dias, no final dos quais Jesus, ele teve fome. Um sentimento totalmente humano. Vamos trocar. Tiago está trocando aqui. Então, Jesus, ele teve fome. Jesus, ele tentado pelo diabo, ele nada comeu nos 40 dias, e ele teve fome, assim como eu e como você. E você talvez fica pensando assim: André, é possível alguém ficar 40 dias sem comer? Eu vou te dizer nessa noite, é. Jesus ficou 40 dias como homem. Como a sua humanidade, ele ficou ali 40 dias sem comer. É o que o texto, que a palavra de Deus está dizendo, e nós cremos na palavra de Deus. Talvez eu e você, nós conseguimos jejuar 24 horas, 48 horas, 36 horas, e o nosso relógio biológico, ele vai bater na porta, e nós sentimos forças biológicas, cansaço físico, exaustão, e Jesus passou por tudo isso que eu e que você, nós passamos. E o Filho de Deus teve fome. E vamos continuar o texto. Ele diz assim, versículo 3, disse-lhe então o diabo, se és o Filho de Deus, Jesus agora, ele começa a ser tentado por Satanás, a respeito da sua paternidade. O diabo, ele está dizendo para Jesus assim, olha, se você é o Filho de Deus, será mesmo, ele está duvidando a respeito da realidade da filiação de Jesus. E talvez aconteça isso comigo e com você nesses dias de quarentena. Talvez você preocupado na sua casa, eu preocupado na minha casa, talvez nós ficamos ansiosos e achamos que Deus nos abandonou, Deus não tem cuidado de nós, e eu vim para dizer nessa noite que Deus continua sendo o nosso Pai. Deus, ele não deixou de ser o Pai de Cristo por causa dessa tentação, por causa dessa quarentena. Deus não nos ama mais ou menos pelas coisas que estão acontecendo na nossa vida. Antes de tudo, 1 Coríntios 10, 13 diz que não veio sobre nós nenhuma tentação que não fosse humana, porque com a tentação Deus já providenciaria a válvula de escape para o nosso coração. Essa é uma verdade. Jesus, ele foi tentado na sua identidade. Você é filho de Deus mesmo? E olha o que Satanás continua dizendo para ele. Manda que esta pedra se transforme em pão. Ele diz para ele, você é o Filho de Deus, o Jesus, o enviado, manda que esta pedra se transforme em pão. Ele estava sendo tentado no seu poder também. Jesus era poderoso para falar pedras, se transformem em pães, mas Jesus não obedeceu nenhuma palavra do diabo. Jesus não caiu nas tentações e nas ciladas de Satanás. O diabo veio tentar ele nas coisas que ele tinha necessidade, vontade, estava precisando, assim também como ele tenta eu e tenta você, principalmente nesses dias de dificuldades, de temores, de angústias. Mas Jesus traz a palavra. Jesus traz a palavra de Deus. Olha o que Jesus diz. Mas Jesus lhe respondeu, versículo 4, está escrito. Jesus, ele não responde com achismo. Jesus, ele não responde como algumas pessoas têm feito por causa dessas modas, querendo inventar roda. Jesus responde com a palavra do Pai. Ei, está escrito. É a palavra de Deus. Jesus, ele não vem com uma proposta, vamos dizer assim, nova. Ele já diz algo que existia na palavra. E olha o que ele responde para o diabo. Não só de pão viverá o homem. Não só de pão viverá
o homem. Jesus responde para o diabo essa verdade, porque nós necessitamos da palavra de Deus. E essa resposta é o que Moisés também trazia para o povo de Israel, que estava 40 anos cativos. Eles pedindo maná, maná, maná. E ele dizia: nós precisamos nos prostrar diante de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. Não estou dizendo que você não deve se alimentar. Jesus estava num período de jejum, de uma disciplina espiritual. Mas ele falou: só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. De toda a palavra, está escrito. Jesus não usou nenhum recurso externo, especial, nem nada, vamos dizer assim, tão sobrenatural e poderoso, que a palavra de Deus é isso sim. Ele pegou a palavra. O que ele tinha guardado em seu coração era a palavra. E o salmista já dizia: guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, 111. É a palavra. Vamos continuar. E ele continua no versículo 5 assim: e elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. O diabo mostra a Jesus todos os reinos do mundo. Outra situação que acontece aqui, que nós vamos ver, que o diabo insiste em Jesus. O diabo fez uma proposta política para Jesus. A Bíblia diz que este mundo jaz do maligno. Nós temos coisas boas aqui? Sim, temos. Mas ele falou assim: ei Jesus, está vendo esses reinos? Está vendo a Judéia, Cafarnaum, Samaria, Galileia? Está vendo tudo isso? Eu posso te dar para você mandar. Ele esqueceu que ele estava falando com o rei, com o Messias, que não era um político temporário. É um rei, é o Filho de Deus que vai reinar eternamente. Era com ele que ele estava falando. Era com ele. Não é com um político que aceita propostas e negocia situações e deturpa tanta coisa. Não todos, mas o diabo estava falando com o Filho de Deus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Vamos continuar. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. Dou a quem quiser. Ele estava fazendo a proposta política para ele. Ei Jesus, eu te dou isso tudo aqui se você quiser. Eu te passo todas essas coisas. E vamos ver o desfecho disso. Versículo 7. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Versículo 8. Mas Jesus respondeu: está escrito. O diabo vem com uma proposta de deturpar o Filho de Deus em troca de adoração. Para que o Filho de Deus ele pudesse se prostrar e adorar ele. Mas ele esqueceu, talvez, que o Filho de Deus tem a palavra guardada no seu coração. E o Filho de Deus, mais do que ninguém, ele lembra dos mandamentos dados em Êxodo 20, o mesmo mandamento no qual ele resumiu em 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus e amarás o próximo como a ti mesmo. Satanás tentou tentar a Deus na adoração a ele, a Jesus. Tentou tentar Jesus na adoração a ele. Mas Jesus disse: está escrito. Jesus não inventou uma filosofia vã. Jesus não pesquisou um livro que ele estava guardado. A Bíblia é os livros, Bíblia sim, são os livros. Mas é a palavra inspirada de Deus. Se você não sabe, na história bíblica existia os soferins, os massoras, homens que faziam a tradução. E se eles estivessem no final do texto e errassem, eles voltavam e traduziam tudo novamente. Esse livro que chegou até mim, até você nos dias de hoje, é um livro mais que especial, é uma revelação, é a própria palavra de Deus viva, eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes e divide juntas e medulas. Essa é a palavra. Jesus dizia: está escrito.
Vamos ver o que ele continua dizendo. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 5. Jesus respondeu com um mandamento: ao Senhor teu Deus somente adorarás, e somente a Ele prestará culto. Jesus respondeu na sua quarentena, nas suas tentações, com a palavra. Querido, isso é uma boa notícia para mim e para você. Diante dos desafios, talvez nós não temos nada, mas nós temos tudo, que é a palavra de Deus. Nós temos a palavra. Nós temos o Evangelho, nós temos o Espírito Santo, nós temos o Pai, o Filho, nós temos a revelação divina diante de nós, a Bíblia na qual nós lemos, e o autor está presente. Isso é lindo. Vamos continuar. Versículo 9. Então o levou a Jerusalém e colocou no pináculo do templo e disse: o diabo leva Jesus para Jerusalém. E quando você vai pesquisar nas traduções, eles dizem que colocou ele no pináculo do templo. São dois lugares que apontavam para Cafarnaum, que dava para ver a cidade que eles supõem. Um é o muro do templo e o alto do templo, que é o pináculo. É um lugar de aproximadamente 30 metros de altura. O diabo leva Jesus para aquele lugar e faz uma proposta indecente para o Filho de Deus. Olha só o que ele diz. Versículo 9, continuação. Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Ele está falando assim: ei Jesus, se você é mesmo o Filho de Deus, porque primeiramente ele tentou se ele era mesmo, agora ele falou: não, então eu quero a afirmativa, se você é, pula daqui, pula dessa altura aqui, que eu quero ver o que vai acontecer com você. E olha a sugestão que o diabo dá. Versículo 10, porque está escrito, ele fala, vamos continuar o versículo 10. Aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Satanás leva Jesus para o pináculo do templo, 30 metros de altura. E agora nós vemos o diabo, o nosso adversário, falando para ele, usando a palavra agora. Ele falou: Jesus, está escrito também. O diabo, ele conhece a palavra de Deus, mas o diabo, ele é um terrível herege. Ele é um péssimo exegeta. Ele é alguém que interpreta a palavra de Deus como esses falsos profetas e pega versículos fora de contexto e monta uma história para querer usurpar, para querer fazer pessoas morrerem, para roubar dinheiro, para fazer tantas situações. Eu quero te provar isso, porque eu quero, o Satanás, o diabo aqui, ele está citando o Salmo 91, 11, mas ele cita só uma parte do versículo, e eu quero ler com você esse texto. Eu preciso que nós abrimos agora a nossa Bíblia, no Salmo 91, pega aí, você aí na sua casa, vamos lá para o Salmo 91, versículo 11, para a gente compreender essa artimanha de Satanás a respeito de usar a palavra de Deus. Salmo 91, vou te esperar um pouquinho até que você ache aí na sua casa. Versículo 11. Olha para você ver o que diz o texto. Salmo 91, 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Até aqui foi o que o diabo citou a respeito da tentação de Jesus. Só que o texto ele continua. Para que te guardem em todos os teus caminhos. A palavra de Deus não diz que eu e você, que Jesus, nós devemos subir num alto lugar e pular, porque os anjos do Senhor vão nos amparar. A palavra de Deus está dizendo, porque os teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Quem anda com Jesus, quem anda com o Senhor, é guardado por Deus. E caminhos aqui, ele está falando de coisas terrenas, que nós estamos andando, caminhando com o Senhor.
E o diabo, ele pega esse texto, quer interpretar isso, colocar isso diante de Jesus, para que ele salte daquele lugar. É assim que as heresias surgem. É assim que as mentiras bíblicas, que as pessoas peguem apenas um texto, surgem. Assim que os falsos profetas surgem. Pessoas que pegam apenas um texto e quer trazer para mim e para você, e quer que nós engolimos a goela abaixo. Que nós olhemos para a palavra de Deus. Jesus não fez nenhuma citação fora de contexto. Jesus citou os 10 mandamentos dentro do contexto. Ei, Deus pede para me obedecer. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Ele disse isso. E Satanás, ele fala, também está escrito, Jesus, você dará ordem aos teus anjos ao teu respeito, pula daqui. E o Salmo 91 diz, para que te guarde em todos os teus caminhos. Quem anda com Deus é guardado com Deus. É guardado por Deus. Vamos voltar ao texto, por favor. Vamos voltar a Lucas 4. E ele continua dizendo aqui, versículo 11. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Olha só para você ver, que interessante. Ele cita isso, e no verso 11 ele vem trazer essa realidade. Olha, eles vão te sustentar para que você não tropece. Aqui esse texto, ele está linkado com Gênesis capítulo 3, porque o primeiro Adão pecou. Em Gênesis 3, mas o segundo Adão, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não pecou. Jesus não pecou. O sacrifício perfeito, o homem, o Jesus 100% Deus, 100% homem, sem pecado. Esse é o Filho de Deus, Jesus. Jesus, nosso Salvador. Vamos continuar o texto. Versículo 12 diz assim. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus responde com a palavra. Êxodo 17, do 2 ao 7. O povo estava peregrinando sobre o deserto durante aqueles 40 anos, e clamando a Deus por água, e blasfemando contra Deus, naquela quarentena de 40 anos, e adorando outros deuses, e clamando por água. E Moisés se apresenta diante de Deus, e Deus manda Moisés furar, bater na rocha, e Deus providencia água. Água. Nós não devemos adorar outros deuses. Esse tempo de quarentena, nós devemos nos prostrar diante de Deus. Deixa eu te dizer algo, talvez você não sabe. O número de pornografia, de consumidores, e os consumidores, os viciados em pornografia, tem aumentado nesse tempo. O consumo de bebida alcoólica tem aumentado nesse tempo. Para mim e para você, que nós somos cristãos, o tempo de oração, de leitura bíblica, de jejum, de devocional, de estar diante de Deus, precisa aumentar nesse tempo. Nós temos mais tempo. Algumas pessoas estão tendo uma vida normal, algumas pessoas que estão na linha de frente, alguns tipos de trabalho, mas nós precisamos nos prostrar diante de Deus, que Ele somente é a nossa salvação. Salvação. Nesse tempo de quarentena, o tempo de crise, o tempo de dificuldade, é um tempo também para revelar em que nós estamos firmados e também quem nós somos. Se nós vamos ratear diante dessas situações, dessas realidades, ou vamos continuar firme na rocha que é o Senhor Jesus. Firmes na palavra. Firmes na palavra de Deus. Firmes no verbo. Vamos continuar o texto. Ele diz assim, versículo 13. Passadas que foram as tentações de toda sorte,
apartou-se dele o diabo. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, diante a Deus, e o diabo fugirá de vós. Quando nós nos sujeitamos à poderosa mão de Deus, quando nos humilhamos, clamamos, estamos diante de Deus, o diabo fugirá de vós. Jesus, ele foi tentado aqui, e o diabo se apartou dele. E existe uma coisa que nós precisamos, eu e você, nós precisamos aprender. Nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Das tentações nós precisamos picar a mula. José, ele não ficou conversando com a mulher e ficou falando, mas será que vai? Deixa eu ver onde é que é o meu limite. Não, querido. José, perna para quem tem. José picou a mula quando ele estava sendo tentado sexualmente pelaquela mulher. Ele correu da tentação. Nós precisamos olhar para isso. Resistiu, pois, o diabo e ele fugirá de vós. Da tentação nós precisamos correr. Corra para os braços do Senhor. Só Ele tem resposta para o meu e para o seu coração. Talvez nesses dias são dias que vão aflorar as nossas tentações. Ser tentado não é pecado. Eu e você, nós precisamos compreender isso nessa noite. Tentação é algo natural na vida do cristão. Nós somos tentados em o tempo todo. Deus não nos tenta. Quem nos tenta é o diabo. Ele conhece as nossas fraquezas. Ser tentado é algo comum para o cristão. O problema é quando nós pecamos, porque nós caímos na tentação. Essa é a verdade. E nós só vamos fortalecer disso com a palavra, com a oração, jejum. Jesus, ele estava jejuando, não para trocar algo com Deus, porque ele estava abrindo mão de algo que era legítimo, pão, de coisas que ele tinha, um poder legítimo. O Filho de Deus tinha para algo melhor, que ele tinha fome do Pai, fome da presença do Pai. Jesus é um homem sem pecado. Quando ele absorveu a nossa culpa, o nosso pecado, como diz em Isaías 53, o Pai se virou de Jesus. Nós precisamos compreender essa realidade. Por isso que Jesus é um homem sem pecado, o sacrifício perfeito. O pecado que Jesus levou sobre si é meu e seu. O pecado que Jesus carregou é o nosso pecado. Vamos continuar o texto. Versículo 13, no final, ele diz assim: até momento oportuno. 1 Pedro 5,8 diz assim, que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, buscando oportunidade para que possa nos tragar. Até momento oportuno. O diabo se foi, mas ele ronda ao nosso redor. As tentações, elas vão se levantar todos os dias, assim como as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Martinho Lutero, ele diz: o homem que eu sepultei no batismo, ele levanta todos os dias pela manhã, querendo sair de dentro de mim. São as tentações. O apóstolo Paulo, ele diz: aquilo que eu tenho que fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim é o que eu faço. Só Deus pode nos salvar. Só o Espírito Santo para controlar os nossos impulsos, os nossos pecados, as nossas tentações, coisas que talvez você nunca confessou para ninguém, que só você e Deus sabe. Só o Senhor pode nos ajudar. E ele continua. O texto continua dizendo, verso 14, estamos quase encerrando. Ele diz assim: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. Olha que lindo. Jesus, ele entra para o deserto, guiado pelo Espírito. Jesus sai do deserto no poder do Espírito. É algo contínuo.
não é algo intermitente, não tem que ter uma intermitência do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Efésios 1,13 diz que nós temos o selo do Espírito Santo. Assim como um rei selava um documento e marcava, como talvez uma marcadura num cavalo que fica uma marca, o cristão, ele tem o selo do Espírito Santo na sua vida. Nós precisamos andar em espírito, como diz Gálatas capítulo 5. E não nos curvar às concupiscências da carne, porque a carne limita contra o espírito. As obras da carne contra o fruto do espírito se limitam. E se nós andarmos cheios do Espírito Santo, não haverá obra da carne em nossos corações. Então, Jesus ele sai no poder do Espírito. Ele regressou para a Galileia. Jesus ele vai para um lugar onde ele começa o seu ministério. Jesus ele vai para aquele lugar onde começou o ministério dele. Que ele começa a operar milagres, cura, maravilhas, salvar pessoas. No mesmo poder que ele entrou no deserto. O problema não é o lugar onde Jesus está, onde eu e você nós estamos. O problema é que às vezes andamos com o nosso tanque vazio, sem o Espírito Santo, vamos dizer assim, fraco, sem alimentar da palavra de Deus, sem orar, sem jejuar, sem praticar as disciplinas espirituais. Precisamos disso. É causa de sobrevivência para o cristão. Não é uma opção, é sobrevivência. É o nosso combustível. O Espírito Santo, a palavra, o jejum, a oração, é o nosso combustível. Versículo 15 diz assim: e ensinava nas sinagogas. Jesus, no poder do Espírito Santo, ele reúne naquele lugar no qual ele reunia ali a média de 10, 15 pessoas, as sinagogas. E ele ensinava a palavra de Deus. GC, casa, grupos pequenos, onde nós vamos ouvir a palavra de Deus ser ensinados pelos nossos líderes, onde nós podemos compartilhar de uma forma que nós perguntamos, não como num culto público, onde você ouve, mas onde você fala, expressa, tira suas dúvidas. E para encerrar o texto, verso 15, a parte B. Sendo glorificado por todos. A fama de Jesus, como diz no 14, né, ela corria a toda a circunvizinhança. A fama de Jesus se espalhava. E ele era glorificado por todos, fazendo a vontade do Pai. Agradando o Pai. E eu quero orar com você nessa hora, você na sua casa, curve a sua cabeça, para nós encerrarmos sobre essa palavra. Vamos orar. Jesus, feche os seus olhos também na sua casa. Jesus, obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, por esse exemplo do Filho de Deus, essa quarentena, no qual ele passou no poder do Espírito Santo, cheio de vida, cheio de graça, cheio de misericórdia. Eu peço ao Senhor nessa noite, Deus, que o Senhor nos capacite a ser cheios do Teu Espírito nesse tempo, que nós possamos orar, jejuar, ler a Sua palavra, que a nossa resposta venha a ser como as respostas de Jesus. Está escrito. Está escrito. É a palavra de Deus. Obrigado, Pai, que o Senhor nos guarde, nos fortaleça, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, a sua casa, e que você esteja realmente cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, e que você possa viver uma semana abençoada. Que a graça de Deus Pai, o amor do Filho e as doces consolações do Espírito estejam com você todos os dias da sua vida. Um abraço e Deus te abençoe.